Bom dia, garotada do 8º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Nilton e hoje a gente vai conversar sobre o nosso exercício de revisão. A gente vai corrigir o exercício de revisão que eu passei para vocês, tá? Então, se você ainda não fez o exercício, se você ainda não respondeu as questões, por favor, pausa essa aula, volta lá no exercício, primeiro conclua para depois você vir aqui para a gente poder conversar sobre as respostas, tá? Não se engane, tá? Vão ter aqueles espertinhos que com certeza já vão pegar as respostas e botar lá no exercício, mas aí você está prejudicando você mesmo. Então vá lá, termine o exercício, depois compare as suas respostas com o que a gente vai conversar no vídeo para saber se você acertou ou não, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, já deu tempo de quem ainda não fez voltar para fazer o exercício. Vamos para a primeira questão. Como as ideias iluministas impactaram a vida nas colônias europeias? Gente, toda vez que a gente fala sobre um movimento aí a partir do século XVIII, meados do século XVIII, que contesta o poder absoluto dos reis, que contesta aí o poder da igreja, a gente está se deparando sim com ideias ligadas ao iluminismo, tá? E isso não foi diferente na América. Então aqui essas ideias iluministas vão impactar na medida que vai crescer o sentimento por liberdade, um sentimento por independência, já que os colonos basicamente vão se sentir explorados pela metrópole, certo? Então cresce a partir dessas ideias iluministas de contestação das monarquias, o sentimento aí a favor da liberdade, o sentimento a favor da igualdade, o sentimento a favor da independência, do liberalismo, certo? Segunda questão. Quais fatores contribuíram para aumentar a insatisfação dos colonos mineiros com a coroa portuguesa e o que defendiam os conjurados? Vamos lá, olha só, gente. A primeira parte da pergunta é: quais fatores contribuíram para aumentar a insatisfação? Então vamos ver aqui, ó. Motivos para a revolta: elevadas taxas cobradas por Portugal. No caso aqui eram os impostos, elevados impostos, além da cobrança da derrama, que era uma espécie de cobrança sobre impostos atrasados, certo? Então, basicamente, esses foram aí os problemas que vão aumentar a insatisfação dos colonos na região das Minas. Isso tudo vai ser intensificado pela crise, pelo declínio da produção de ouro, né, da extração de ouro. Então, percebe, eles já estão enfrentando uma diminuição na quantidade de ouro extraído, o que já gera um problema econômico, e somado a isso você tem a cobrança de impostos como a derrama, na verdade cobrança de impostos e a ameaça de uma possível cobrança de derrama. Então isso aí são os fatores que vão ser determinantes para aumentar a insatisfação dos colonos. Segunda pergunta. O que defendiam os conjurados? E aqui, ó, justamente, ó, o que desejavam, o que defendiam, quais as propostas, essa parte aqui, ó. Primeiro, impedir a derrama, que foi um dos motivos de ter aumentado a insatisfação. Proclamar um governo republicano, ou seja, era um movimento separatista, tá? Queria promover a independência, não do Brasil como um todo, mas da região das Minas, e eliminar a restrição de comércio, que no caso aqui é o que a gente chama de pacto colonial. Era o pacto colonial que restringia o comércio, que deixava que os colonos à mercê de estarem sendo obrigados a comercializar só com os portugueses. Terceira questão. Quais grupos sociais se envolveram no movimento da Inconfidência Mineira? Aqui os grupos, ó, gente, proprietários de lavras, no caso eram os proprietários das minas, oficiais, militares e clérigos. Aqui, gente, na Conjuração Mineira,
nós vamos ter a participação. Porque pensa, de quem eram cobrados, de quem eram cobrados esses impostos? Quem pagava essas altas taxas de impostos aqui? Eram basicamente a galera que detinha aí as lavras de terra, que detinha a exploração, junto com os oficiais militares e o clero. Então é meio que a classe média e alta que vai promover esse movimento aqui na região das Minas. O ideário político de conteúdo liberal da Inconfidência Mineira apresentava algumas contradições. Dentre elas, né, a principal contradição, gente, aí apesar de a gente estar falando de conjuração mineira, eu coloquei aqui ao lado conjuração baiana. Por quê? Para que a gente possa comparar, tá? Aqui as ideias da conjuração baiana com as ideias da conjuração mineira, e aí você vai entender essa contradição que nós estamos falando aqui. Então bora lá. Primeiro, ó, o ideário político de conteúdo liberal, ou seja, liberdade. Lembra? A ideia do iluminismo, a ideia presente na Revolução Francesa é de liberdade e igualdade. E aí vamos lá, ó. O que é que eles queriam? Impedir a derrama, proclamar o governo republicano e eliminar restrições de comércio. O que pretendiam os conjurados baianos aqui, ó? Liberdade, igualdade, fraternidade, fim da escravidão. Percebe que aqui na Conjuração Mineira não se fala sobre o fim da escravidão, não se fala sobre a abolição da escravidão, até porque muitos dos revoltosos eram aí, detinham escravos, e esses escravos trabalhavam em suas minas. Então é isso que contrasta, ao mesmo tempo que se fala em liberdade, que se fala em iluminismo, que se fala em igualdade, ainda assim pretende-se manter a escravidão. Então essa liberdade era uma liberdade de comércio e não liberdade para todos que viviam na região das Minas. Quinta questão. A Inconfidência Mineira sofreu influência de quais movimentos históricos? Gente, foram dois, tá? Dois movimentos históricos. Primeiro, a independência dos Estados Unidos, que foi um processo que meio que serviu como espelho para as outras colônias, porque eles olhavam para as 13 colônias que haviam ficado independentes, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco, e imaginavam que se as 13 colônias conseguiram sua independência enfrentando a Inglaterra, que era uma grande potência da época, eles também poderiam conseguir. Então os movimentos que influenciaram o processo aí da Inconfidência Mineira foi a independência dos Estados Unidos e as ideias iluministas, tá? Que nós já estamos falando desde a primeira questão, nós estávamos conversando sobre a influência do iluminismo dentro desses movimentos de revolta, de contestação do poder das metrópoles. Sexta questão. No campo das ideias, é uma questão até semelhante à questão passada, no campo das ideias, o que Peraí que tem um equívoco aqui, tá? Aqui era... Eu engoli uma palavra aqui. No caso é no campo das ideias. Seria aí o que nós teríamos em comum entre a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, tá? Um errozinho aqui. Então, vamos olhar para a ideia de independência dos Estados Unidos e de Revolução Francesa. E aí? O que é que nós vamos ter de comum no campo das ideias? E aí quando a gente olha para o slide, uma das primeiras coisas que a gente enxerga é essa palavrinha aqui tão falada pela gente, né? Iluminismo, representada pelas ideias iluministas. Tanto a independência dos Estados Unidos quanto a Revolução Francesa foram movimentos de contestação do poder dos reis. Por isso, ó, contestação, ir contra, questionar. Por isso, são ideias ligadas ao iluminismo, tá? Iluminismo europeu, no caso. Sétima questão. A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de 3 áreas com características diversas na América do Norte.
Escreva as principais características das chamadas colônias do norte. Vamos lá, ó. As colônias do norte se organizaram em minifúndios, que são pequenas propriedades de terra. O número de escravizados era pequeno. O clima era semelhante da Inglaterra, por isso eles decidiram produzir vários gêneros, que é o que a gente chama de policultura. Como eram os gêneros semelhantes, eram os mesmos gêneros produzidos na Inglaterra, então a Inglaterra não perdia muito tempo, digamos assim, observando ou comprando mercadorias das colônias do norte. Por isso, o abastecimento, geralmente os produtos que eram plantados ali tinham como destino o abastecimento e o mercado interno, ou seja, eram comercializados nas próprias colônias, tanto do norte quanto do sul. A oitava questão, você já teria que caracterizar aí as colônias do sul. Então vamos lá. Latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra. Já tinha uma utilização de mão de obra escrava em abundância, em grande quantidade. O clima era um clima quente, já diferente do clima inglês, por isso foi produzido outros gêneros, como por exemplo o tabaco e o algodão. Esses sim já participavam aí do processo de comércio triangular, que a gente vai conversar daqui a pouco, e isso vai fazer com que a Inglaterra observe e tente explorar mais essas colônias aqui. Por isso que a produção aqui já era voltada para o mercado externo, ou seja, para exportação, certo? Nona questão. Explique como funcionava o comércio triangular. Gente, comércio triangular nada mais era do que as rotas de comércio aqui estabelecidas entre as colônias na América, a Inglaterra na Europa, a África e a região das Antilhas, que também estava na região da América, certo? Então, como funcionava esse comércio? A Inglaterra mandava produtos manufaturados para as 13 colônias e as colônias aí, no caso, vão enviar para as Antilhas, bem aqui, ó, na região das Antilhas, pescado, madeira, produtos manufaturados, e já para a África eles vão mandar rum e tabaco. E a África vai enviar, aí no caso, mão de obra escrava para a América, certo? E as Antilhas, elas vão mandar melaço tanto para as colônias quanto para a América. Assim formava essa rede de interdependência comercial que a gente chama de comércio triangular. 10ª questão. Qual foi a reação dos colonos da América Inglesa à política mercantilista da Inglaterra? Lembra lá que a Inglaterra, para pressionar e para conseguir mais impostos, conseguir mais dinheiro dos colonos, decidiu criar algumas leis, como a lei do selo e a lei do açúcar. E isso vai criar um sentimento de insatisfação entre os colonos ingleses e eles vão tomar algumas medidas para tentar pressionar a Inglaterra. Entre essas medidas, vamos ter o boicote aos produtos ingleses, ou seja, eles pararam de comprar produtos da Inglaterra como uma maneira de tentar criar prejuízos, aí, diminuir os lucros ingleses. E o segundo já foi mais radical, foi o que a gente chamou de Festa do Chá de Boston, quando colonos vestidos de indígenas vão invadir navios ingleses, vão pegar a mercadoria, toda a carga de chá e vão lançar ao mar, mas no objetivo de causar prejuízos aos cofres da colônia, certo? Gente, esse é o exercício de revisão. Dei uma olhada nas respostas de vocês, façam aí uma correlação com as explicações que eu acabei de ministrar aqui e com certeza, dominando essas respostas, vocês vão conseguir fazer um bom teste, tá? Todos fiquem com Deus e até a próxima.